Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição número 5. A dessacralização da vida no ventre materno. O texto para a nossa meditação de hoje está em Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29. E para a leitura de hoje foi dado o título A Escritura, a nutrição e o respeito pelo corpo humano. Leiamos o texto sagrado. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, nós chegamos na quinta-feira e nós estamos falando desse tema da ética cristã, que é o aborto. Né? Meus amados irmãos, o texto da leitura de hoje mostra que é uma incoerência tratar o nosso cônjuge de maneira errada, né? De maneira violenta, de maneira descuidada, de maneira agressiva, de maneira descortês. É uma incoerência porque diz a palavra de Deus que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam, melhor dizendo, uma só carne. É o que está na própria continuação do texto, que é a base para esses dois versículos lidos hoje, né? E que remetem a Gênesis 2 e 24. Né? Diz assim, versículo 31 aqui do texto. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então, como é uma loucura, uma insensatez, por exemplo, o marido se ferir, se machucar, se cortar, por exemplo, é uma insensatez, né? Da mesma forma, isso acontece se ele o fizer em relação à sua mulher. Porque ela é um só corpo com ele, o seu marido. Portanto, não se maltrata o corpo. Não se maltrata, né? O corpo deve ser cuidado com uma dieta, com, no caso, em relação os cônjuges, né? Com carícias, certo? Quando fala assim, ó, antes então o alimento, o sustento, a carícia, né? Toda forma de cuidado possível que se deva ter com o corpo, né? Então, o homem não faz mal para o seu próprio corpo e assim não deve fazer mal para a sua esposa, que é um só corpo com ele. Então, veja que o corpo foi dado pelo Senhor também. É o que a Escritura mostra, né? Faz parte dessa dádiva de Deus, né? O Senhor, ao dar a vida, ele dá o corpo, obviamente, para esse corpo então se manifestar. E aí nós relacionamos isso com a nossa aula de hoje. Por quê? Porque a mulher, ao engravidar, ao ter um filho gerado em si, né, nós vemos que ali tem uma nova vida, e aquela nova vida concebida, aquele embrião, torna-se um corpo dentro da mulher.
E aí que está o X da questão. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, tem procurado colocar nas mentes e corações dos incrédulos que aquele corpo faz parte do corpo da mulher. O que é uma mentira, já que Satanás é o pai da mentira, não é verdade? Então, é muito comum nós lermos por aí, em manifestações de grupos pró-aborto, por exemplo, a famosa frase: meu corpo, minhas regras. Mas quando nós paramos para analisar, para pensar, nós vemos que não tem o menor cabimento, é uma loucura. E veja, os irmãos reparem que até pessoas ditas entendidas, né? Pessoas ditas acadêmicas, né? Defendem uma tolice, né? Uma estultícia dessa, para usar aqui uma palavra de Salomão na versão corrigida. Por quê? Pare para pensar. Quando, por exemplo, imagina o seguinte: ah, se uma mulher ou um homem, né? Se é uma pessoa tirar, tirar o braço, cortar o próprio braço, né? Se mutilar, fazer uma automutilação, por exemplo, do braço, que aliás é um crime, né? Se mutilar é um crime, tá certo? Então, se a mulher se mutilar, tirar, por exemplo, o próprio braço, ela fica sem braço, correto? Passa a viver sem um membro, já que aquele braço era uma parte constituinte do seu corpo, ok? Agora, se a mulher grávida decidir pecar abortando a criança que estava sendo gestada, estava sendo gerada no seu ventre, se ela abortar, a pergunta é: vai ficar faltando uma parte do corpo dela, dessa mulher grávida? Sem dúvida, o irmão aí, professor, professora, já respondeu, né? A resposta é não. Não vai ficar faltando nada do corpo dela. Então, significa que aquela vida abortada, nessa hipótese que eu estou falando, não era corpo da mulher. Porque se o fosse, ficaria a partir de então faltando para a mulher que era grávida. Logo, essa frase, meu corpo, minhas regras, não tem cabimento, não faz o menor sentido, é uma tolice para se defender o aborto. Então, o aborto não é uma prática defensável, já que aquela vida que passa a estar no ventre de uma mãe, aquela vida é uma outra vida, é um outro corpo. E quando nós vamos para as aulas de anatomia, por exemplo, você vai ver lá que aquele corpinho que está crescendo lá no ventre da mãe tem uma cabeça, tem um tronco e tem membros, assim como a mãe. Por isso, é uma outra vida, é uma outra. E não se deve maltratar o corpo, como é proposto pela nossa meditação de hoje. São corpos diferentes e é preciso haver um respeito, como diz aqui o título da lição da leitura de hoje. A escritura, a nutrição e o respeito pelo corpo humano. Já que a escritura ensina que deve haver valorização, respeito pelo corpo, nós, como servos de Deus, somos contra a prática do aborto. Por isso, meus irmãos, nos posicionemos e ensinemos os nossos alunos a entenderem essa questão de que nós valorizamos a vida. E ao valorizar a vida, nós repudiamos, nós abominamos a prática do aborto. Que Deus nos ajude. Amém.